Oi, gente, boa noite. Estamos aqui mais uma noite, a primeira semana do ano, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Com alegria no coração, né? Deus é bom, né? Nós temos que ser gratos a Deus todo o tempo, né? Sei que é tantas situações que nós passamos difícil, né? E tantas provas, né? Tanta contraste na vida, mas o Senhor está no comando de todas as coisas, né? O controle domina de Deus, amém? Então nós não podemos desanimar, né? Deus está sempre todas as coisas, né? E a gente tem que estar alegria no nosso coração, porque Deus está sempre nos ajudando, não importando as coisas da nossa vida, o Senhor está no comando, está nos ajudando sempre tudo, né? Se nós estamos respirando, já deu graças a Ele, já, né? Graças a Deus. Se nós temos família, casa, alimento, né? Tem repouso, tem abrigo, tem companheiro, quem tem relacionamento, casados. Agradeça a Deus. Dificuldade todo mundo vai ter, problema todo mundo vai ter, né? Faz parte do processo, amém? E a gente pode ver que Israel teve esse processo, né? A gente pode ver que nós estamos em Êxodo aí, essa passagem, que o povo está sendo escravo na mão do faraó, né? Se a gente for ver a história desde lá do ano passado, quando o Senhor me deu o direcionamento para mim, quando eu vou falar aqui pro pessoal que tá chegando, tu não sabe, eu não sei o mês, tem que ver, mas eu estava de madrugada, como às vezes eu acordo de madrugada e eu ia para a internet. Então eu tenho muitos grupos evangélicos dentro da internet, né, que eu posto a palavra de Deus, e nesses grupos eu estava vendo muito sobre passagem de Mar Vermelho, e aí aquilo me tocou, né? Eu falei, puxa Deus, até hoje eu não ministrei essa passagem do Mar Vermelho, né? E aí, assim, esse meu coração que Deus falou assim pra mim começar em Gênesis, né? Mas eu não comecei em Gênesis lá no princípio, né? Comecei no chamado de Abraão, porque tudo começa, a promessa ali em Abraão. Pra você entender como o povo veio parar aqui no Egito, que você não conhece a história, né? Tem muitas pessoas que não conhecem a Bíblia, não leem, né? Então você que está chegando, então você vai lá no chamado, depois eu vou numerar direitinho todas as passagens, eu fui certinho nas passagens de Gênesis. O primeiro foi o chamado, depois foi todas as passagens de Abrão, tá? Depois foi os filhos dele, foi Jacó, para chegar aqui depois agora de José, e agora chegou no Egito. Então agora veio o chamado de Moisés, né? Deus levantou Moisés, né? Então, para a libertação do povo de Israel. Então você tem que, para você entender, porque muitas vezes eu também não entendi, até eu mesmo, eu não ia a Bíblia, né? Como que eu ia saber como é que chegou o povo lá no Egito, né? Eu também não sabia, né? Então eu fui aprendendo conforme o chamado que Deus fez para mim, eu tô lendo, tô pesquisando mais, então a gente também não sabe como é que o povo chegou lá no Egito, né? Então, tudo começou lá com quem? Com Abraão, né? Foi a descendência de Abraão, né? Foi a promessa que Deus fez para Abraão, né? Tudo Deus promete, tudo ele cumpre, amém? Então a gente tem que confiar na palavra de Deus, amém? Então, para quem não me conhece, tá? Meu nome é Carmen Lígia, eu sou aqui no meu canal do sítio Menina dos Olhos de Deus, tá? Se você quiser se inscrever no meu canal, fique à vontade, né? Dê o like, comente, compartilhe, é muito importante. As pessoas não comentam, né? Mas você sabe que tudo que a gente acaba comentando, dá um amém, glória a Deus, ou compartilhando, você está dando legalidade ao mundo espiritual, você está confirmando, né? Você está recebendo aquilo que Deus falou no seu coração. Quando a gente não dá um amém, ou não curte, ou não comenta, você recebe a palavra de Deus, é que nem a passagem do semeador, né? Da semente que foram caindo, aquela que não frutificou. Veio o inimigo vai lá e tirou a sua semente de você. Então, a semente, a palavra que é lançada, ela tem que ser, nós temos que ouvir a palavra e receber a palavra de Deus no coração. Mesmo que naquele momento você ainda não entendeu, o Senhor vai trabalhar no seu coração. Mas se você não recebe, você não aceita a palavra, nem dá um glória a Deus, nem você. Então você acaba não aceitando. Então o inimigo vai lá e tira a palavra do seu coração. Por isso você tem que confirmar. É muito importante isso, sabe? Às vezes a pessoa vai, tá pedindo para querer ibope. Não é isso. Meu objetivo não é esse. Meu objetivo é falar de Deus, do amor de Jesus, né? Que ele tem poder por todas as coisas, né? E a gente está falando de Jesus, está falando de Deus aqui, né? O Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo criou. Então, Deus falando do Senhor, o Deus de tudo pode, aquele que tudo manda, né? Aquele que tudo ordena, ele é o poder do domínio dele. Então, a gente está falando do Deus aqui, né? Deus, Jesus, mas é Deus, né? Deus falando de Deus, o Senhor, nosso Deus, amém? Então, a gente tem que entender essa passagem de Êxodo, que
o povo ficou afligido da escravidão, né? O faraó tentou, estou falando só um resumo aqui, tentou manipular o povo, tentou não deixar que o povo crescesse, porque ele estava com medo do crescimento do povo, estava até com medo do povo, os israelitas se juntar com os inimigos deles para derrotar ele, né? Então esse faraó, ele não conhecia o José, né? Mas ele não gostava do povo hebreu, então ele queria prejudicar, tanto é que ele queria matar, fez um decreto, uma lei que para matar todos os meninos, deixar suas meninas, né? Só que Deus, né? Isso que aquela mulher, aquela mãe, colocasse os meninos naquele cesto de betume, né? E colocasse lá, e quem pegou o Moisés nas águas do rio Nilo foi a filha de Faraó, que ela criou, mas a menina estava ali por perto, Midian, né? Miriam, e ela falou que tinha uma ama de leite, foi lá chamar, imagina que era a própria mãe. Mas então Moisés foi criado na cultura dos israelitas, do povo hebreu. Ele sabia que eram os irmãos dele, né? Ele sabia da cultura deles. Tudo Deus sabe, faz certinho, né? Depois ele foi pro palácio, né? Só que depois que Moisés viu lá um homem, ele foi andando, passando por ali, dando uma vistoria, andando, e viu dois egípcios brigando, um egípcio brigando com um hebreu, né? Dois egípcios brigando, né? E aí ele foi e matou, enterrou na areia, mas outras pessoas viram, né? Ele foi chegando ao ouvido do faraó. E aí quando ele foi tentar apartar os dois irmãos dele, né? Os irmãos hebreus, e aí ele julgaram na cabeça, quer ser rei, quer julgar nós, né? Quem é você? Você não pode dar exemplo. Eles quiseram falar para Moisés, né? Que exemplo que você quer dar, que você matou um egípcio e enterrou na areia, né? Então aí Moisés fugiu no deserto de Midian, né? Então foi lá que ele teve essa experiência com Deus, né? Ele vai conhecer a família de Jetro, né? Casa com a Zíbora, vai ter um filho com a Zíbora, e aí Deus aparece na sarça ardente, né? A sarça não pega fogo, né? E Deus fala com Abraão, Moisés se revela, eu sou, né? E fala para que ele viu o clamor do povo dele, né? Do Egito. O Senhor fala, e chegou aos ouvidos do Senhor, o Senhor desceu para ver. Olha, o Senhor desceu para amor, a súplica, a oração, o sofrimento do povo. Deus, ele desceu para ver o sofrimento do povo. Olha só, Deus desce. Quando nós clamamos a Deus, tanta luta, o Senhor desce, ele escuta, ele desce para ver. O Senhor desceu, né? E ele não estava sabendo com o faraó. E aí ele chamou o chamado de Moisés, para que Moisés fosse para libertar o povo. Ele levantou Moisés, né? Então levantou Moisés para libertar o povo de Israel, né? Só que Moisés começou a falar, não sei falar, porque Moisés, segundo a Bíblia, eles falam que ele era gago, né? E Moisés começou a inventar um monte de pretexto, né? Que não sabia falar, não sei o que, não sei o que. E muitas vezes acontece com a gente também, né? Quantas vezes eu chamo para te pregar, eu tenho vergonha, não sei falar, eu não sei, né? Porque a gente foi chamado, mas só que não é nós que fala, é o Senhor, né? E o que você fala é o que Deus colocar no seu coração. É importante, por isso que é importante muita gente estudar a palavra. Tem que meditar também, porque ele falou para Josué, né? Ele deu uma ordem, Josué, seja forte e corajoso, você medita essa lei dia e noite, né? E passa o povo de Israel. Então, você tem que meditar a palavra de Deus, você tem que ler a Bíblia, você tem que meditar, senão você não vai saber mesmo, claro, também, né? Claro que tem pessoas que têm dom, que eu já venho assim, mas tem pessoas que têm que... O Senhor, ele quer que você medite a palavra dele, ore, leia a Bíblia, amém? E aí foi o que aconteceu. E aí tanto Moisés ficar inventando, aí ele falou do irmão dele, né? Aí o Senhor colocou Arão como porta-voz de Moisés, né? Então aí aqui, nós vamos nessa passagem materializando de uma frase que eu vi aqui na Bíblia, que eu fiquei, e a mesma coisa que aconteceu com o José. O Senhor colocou José, o faraó tá aqui acima e o José tá aqui, ó. Então quem tinha autoridade sobre o Egito todinho era José. Olha como Deus honra aqueles que obedecem, né? Aqueles que fazem a vontade, aqueles que têm o chamado de Deus, né? Então a gente precisa respeitar, amém? Então vamos lá. No Gênesis 6, aqui na passagem, então depois de todas as partes que o faraó ainda ficou, quando a vez que Moisés ia falar lá com o faraó, a primeira tentativa, a primeira chance foi lá, o faraó não acreditou e falou, quem é você para falar comigo? É como se o faraó falasse assim, né? Para vir falar de mim, que eu devo deixar o povo ir, né? E o faraó ficou com mais irado, né? Porque ele tinha uma maldade muito grande, o faraó. Era muito ruim, era mais ruim do que o Babilônia, o rei da Babilônia. Então ele se fechou o coração de Deus, endureceu o coração dele, e ele não deixou. E aí ele escravizou mais o povo ainda, né? Quando ele pegar palha, né? Porque o povo foi tão escravizado num ponto assim, tão assim, que eles tinham que fazer aquelas cidades fortificadas, eles tinham que trabalhar mais. Ele fez tributo mais pro povo de Israel. Tudo para prejudicar o povo de Israel, para não ter tempo, tudo. Então ele fez, né?
Então o povo estava afligido, o povo estava na opressão, e aqui está chegando o povo de Deus estava vendo o sofrimento do povo. Então, os israelitas foram se queixar para Moisés, né? Foram falar para Moisés, daí Moisés foi falar com Deus, né? Foi falar com Deus, né? Porque me enviaste, né? Porque o povo não... E o que aí o Senhor falou, ele foi falar com o povo e o povo também não ouviu, o povo não entendeu. Por que o povo não ouviu Moisés quando Moisés foi falar com o povo? Porque o povo estava numa opressão muito grande, uma ânsia, né? Imagina você tá numa tortura e vê uma pessoa falar, você não acredita, né? Você tá passando muito difícil, aí vê uma pessoa falar, olha, Deus falou assim pra... Todo mundo recebe a palavra naquele momento de dor, né? Deus falou pra você assim que você vai melhorar essa situação. Tem gente que não acredita, porque tá tanto sofrimento, é tanta luta, é tanto desespero, que tem vezes que a pessoa vai falar pra você a palavra de Deus, você não vai acreditar. Você vai falar, a dor é tanta, ele não consegue ver mais nada na vida dele, o sofrimento, a luta e a dor. Mas só que Deus, ele vai fazer do mesmo jeito, porque ele sabe, né, até onde nós vamos. Ele conhece o nosso limite, né? Então aí Deus fala assim, Deus promete livrar o povo. Então Deus veio falar com Moisés. Falou aí no capítulo 3, vamos lá. Falou mais Deus a Moisés, disse, eu sou o Senhor. Ele deixou isso bem claro, glória a Deus, né? Ele falou pro faraó, Moisés foi lá a primeira chance, primeira vez que tentativa, ele falou, eu sou o Deus, eu estou aqui enviado por Deus de Israel, que falou assim, que é para você liberar o povo dele, para eles daqui 3 dias eles adorar Deus no deserto, e o faraó não deixou. Então o Senhor já se revelou. Falou para falar uma coisa, fala que eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Senhor se revelou, o Senhor falou para quem é ele, para o faraó, né? Aí aqui Deus promete levar os israelitas, no capítulo 6. Falou mais Deus a Moisés, disse, eu sou o Senhor. Aparecia Abraão, ele fala agora, confirmando, Isaac e Jacó, como Deus e Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhe foi conhecido, né? Também estabeleci a minha aliança com eles, com dar-lhes a terra de Canaã. Então Deus, ele fez aliança com Abraão, lembra? Ele prometeu a Abraão da terra que manda leite e mel, a terra de Canaã, a terra prometida. Ele estava vivendo como peregrino, né, o Abraão. Mas ele prometeu a toda a descendência de Abraão. Aleluia, glória a Deus. Até que habitaram como os peregrinos, né? E ainda ouviu os gemidos, só que Deus falou, eu ouvi os gemidos do povo de Israel, as quais os egípcios escravizaram e lembrei da minha aliança. Então Deus viu o clamor, Deus desceu, lembrou da aliança que ele fez para Moisés, para Abraão, né? Então Deus promete, Deus cumpre tudo aquilo que prometeu, viu? Deus não vai que mente, nem para que se arrependa. Deus prometeu, ele vai cumprir na sua vida, creia somente na palavra, amém? Portanto diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, olha só, eu vos tirarei do baixo das cargas do Egito, do jugo, do peso, né? Que eles estavam, não só o peso físico, mas a opressão que eles estavam sentindo, né? Imagina, você é oprimido, né, gente? Que situação nós vemos, às vezes, uma opressão, uma pressão até psicológica, todos nós, né? Vos livrarei da servidão e vos resgatarei com o braço estendido, com grande manifestação de julgamento. E é aí que o Senhor vai mostrar o poder dele, o julgamento, que é as pragas que vai mandar para o Egito, né? Entendeu? E tomai-vos-eis como meu povo e serei vosso Deus. Aí vão servir a Deus, né? O Senhor vai resgatar o povo dele e reconhecer o Deus verdadeiro, o nosso Deus, aleluia. E eu sabereis que eu sou o vosso Deus. Eu vos tiro debaixo das cargas do Egito. Deixou bem claro isso, né? Eu vos levarei à terra, acerca da qual jurei dar a Abraão e Isaac e a Jacó. Vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Olha só, Deus se revelou aqui. Eu sou o Senhor. Eu sou todo-poderoso, né? Eu sou o Deus de todas as coisas. Eu sou o que manda, o que pode, né? Aleluia, né? Então Deus está falando que vai dar a terra como possessão para os filhos de Israel. Glória a Deus, né? Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel. Então Moisés falou tudo para os filhos de Israel, mas eles não entenderam, né, Moisés? Por causa do espírito duro que eu acabei de falar. Ele estava muito sofrendo, eles não estavam nem entendendo mais o que Moisés está falando. Imagina, você vai falando uma palavra e a pessoa está no sofrimento nem entende mais, né? Ela está ultrapassada, ela está tão oprimida naquele problema que ela perdeu a esperança, né? E falou mais o Senhor a Moisés dizendo, mas Deus vai fazer do mesmo jeito, tá? Porque Deus sabe, né, todas as coisas. Vai ter com o faraó, Deus falou para o rei de Egito, olha só, Deus fala, olha que coisa linda, que você pode ver como Deus, ele coloca tudo certinho, né? Olha só, vai ter com o faraó, vai falar com o faraó, o rei do Egito, olha só, Deus, a gente tem que respeitar as autoridades, viu como é importante? Mesmo sendo uma pessoa má aqui, né, o faraó, Deus coloca, vai falar com o rei do Egito. Olha só, gente, como respeita a autoridade. Nós temos que respeitar as autoridades, mesmo que elas não sejam boas. Respeito tem que ter. Se ele está lá, não importa.
Se ele tá fazendo coisa errada, não importa, ele tem que ter respeito. Olha só, isso é muito importante, viu? Ó, o próprio Deus, hein? Falar-lhe que deixar sair da sua terra os filhos de Israel, né? Moisés, porém, respondeu o Senhor, dizendo: Eis o filho de Israel não tem ouvido, não me tem ouvido, não ouve mais o Moisés falar, né? Como, pois, ouvirá Faraó? Moisés falou: Mas se o povo não me ouve, Senhor, como que o povo não me ouve, Senhor? Como ouvirá o Faraó? Né? Isso acontece muito hoje, né? Às vezes a gente tá falando, o povo não ouve, né? Entendeu? E eu não sei falar bem. Então, geralmente as pessoas, quando Deus tem que dar um chamado, as pessoas não sabem, né? Se sente inferior, incapacitado. Mas quem capacita um homem é Deus. A gente pode ver pessoas que falam muito bem, né? Mas, gente, não é uma questão de falar bem, não é uma questão de tradição de família, isso aqui. Não, é o chamado ali de Deus. É o Senhor que capacita, tá? A sabedoria não é do homem, é de Deus. Nós temos que entender isso, amém? Não obstante, falou o Senhor a Moisés e Arão. Eles deu um mandamento para os filhos de Israel e para o Faraó, o rei do Egito, a fim de que tirasse os filhos de Israel da terra do Egito. Então Deus deu esse mandamento, né? Então a gente tem que confiar, deu um mandamento. É uma ordem, né? Então a gente vai ver aqui na parte agora de Gênesis, no capítulo 6, as genealogias de Moisés e Arão. Então são esses os chefes das famílias dos filhos de Rubem. Né? A gente sabe que teve uma primeira, segunda, terceira e quarta geração, né? São as gerações dos filhos de Israel, né? Então aqui, ó. Então aqui são esses os chefes das famílias dos filhos de Rubem. Primogênito Israel, Enoque, Paulo, Ezeron, Carmi. São as famílias de Rubem. Os filhos de Simeão, Jemuel, Jamim, Oade, Joaquim, Zoá, Saul, filho de uma cananeia. São as famílias de Simeão. São esses os nomes dos filhos de Levi, segundo as gerações: Gerson, Coate, Merari. E os anos da vida de Levi foram 130 anos. Os filhos de Gerson, Libni, Simei, segundo a sua família. Os filhos de Coate, Arão, Zizar, Hebron, Uzuel. Os anos de vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari, Amali e Mussi, são essas famílias de Levi, segundo as suas gerações. Arão tomou por mulher Joquebede, a sua tia. Ela deu a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Arão, né, foram 137. Os filhos de Gizar, Corá, Nefec e Zicri. Os filhos de Uzuel, Misael, Esafá e Sitfri. Arão tomou por mulher Eliesba, filha de Abinadab, irmã de Nasson, e ela lhe deu a luz a Nadab, Abiú, Elizar, Temar. Os filhos de Corá, Assi, Cana, Biasaf, são as famílias de Coraitas. Elizar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel. Ela deu luz a Finéias. São esses os chefes das suas casas, segundo as famílias. São esses Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: Tirai Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. Você sabe que o Senhor são as famílias das gerações de Abraão. Então, a continuidade, né? Então, são os escolhidos, são da promessa, né? Fazem parte da promessa, né? Olha só. São esses os que falaram a Faraó, o rei do Egito, a fim de tirar os filhos de Israel. São esses Moisés e Arão, foram os que são chamados pelo Senhor, né? Os convocados para a libertação do povo de Israel, né? E Moisés fala, e Levi também, né? São uma família sacerdotal, de Arão é uma família sacerdotal, né? Levitas, né? Moisés fala novamente a Faraó. No dia que o Senhor, aí Moisés fala novamente com o Faraó, já é a segunda, agora foi a primeira vez, agora ele vai a segunda vez lá falar com o Faraó, olha lá. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés. Gente, parece que é o dia que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, parece que é assim, falou hoje e amanhã, não, é um tempo, viu gente, essas coisas que acontecem, a Bíblia mostra hoje assim, mas é um tempo que houve um tempo, houve um período, tá? Aqui não fala o ano, mas houve um período, não foi no dia seguinte, tá? Houve um tempo aí. Tem que estudar mais, houve um tempo, não foi assim no outro dia não, tá? Disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor, diz a Faraó. Ele falou, o Senhor deixou bem claro, fala para eu sou o Senhor, né? Aí fala Faraó, rei, olha, o Senhor falou, rei do Egito, de novo, hein? O que eu te digo, fala Faraó, tudo que eu te digo, Moisés. O Senhor falou para ele, né? Respondeu Moisés a presença do Senhor: Eu não sei, ó, de novo, mas o Moisés sempre inventando desculpa. Eu não sei falar bem, né? Como, pois, ouvirá Faraó? De novo, ele falou. Por que Moisés justifica? Porque Moisés se sentia incapacitado, né? Ele tinha um problema, né? Mas ele se sentia inferior. Mas o Senhor sempre não tirou a autoridade de Moisés. Foi ele que Deus levantou para ser o libertador do povo de Israel. Olha só.
Mas olha, é interessante que Deus vai falar uma coisa muito interessante sobre essa passagem. Então disse ao Senhor a Moisés, vê que te constituí. Eu não sei se eu nem li nas Bíblias mais atualizadas, mas aqui ele fala assim, Deus fala assim, eu constituí como Deus, minúsculo aqui, cara, né, sobre Faraó. Lembra que Deus ele deu um cargo de governador para Faraó, mas deu autoridade para quem? Para José. José dominava tudo, ele que cuidava de tudo, ele administrava tudo, né? Então Deus falou para Moisés, eu te dei, constitui Deus sobre Faraó, deu autoridade para falar com o Faraó, com o próprio Deus. Olha só que interessante. E Arão, teu irmão, será o teu profeta, é aquele que vai profetizar, falar o que Deus enviou a palavra. Olha só. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, o Senhor falou. E Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Glória a Deus. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Então a gente vai ver, né, que agora a passagem agora é sobre as pragas. Nós vamos começar a entrar nas pragas, né? Amém? E Faraó não vos ouvirá, o Senhor deixou de ficar, e eu porei a minha mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Então o que Deus vai fazer no Egito, e vai prejudicar em todos os sentidos os povos egípcios, né? Lá foi em todos os sentidos, né? O Senhor vai prejudicar o julgamento de Deus sobre todo o povo do Egito. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenar, e assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão, olha só, ele já tinha 83 anos. Quando falaram, já pensou? Ele já era muito mocinho, mas não, né? Quando o Faraó vos disser, fazei milagre que vos acredite, o Senhor falou, aí dirás Arão, toma a tua vara, lança diante de Faraó e explorar uma serpente. Então Moisés era chegar a Faraó e eles fizeram como o Senhor lhe ordenara, lançou Arão a sua vara de Faraó diante dos seus oficiais e ela se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios encantadores, e eles, sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram-lhes a cada um a sua vara, e elas se tornaram serpentes, mas a vara de Arão devorou as varas deles. Todavia o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor havia dito. Olha só. Gente, você pode interessante essa parte, e Deus, ele coloca Moisés como Deus, né? Ele sabe que é o próprio Deus que estava ali, né? A presença de Deus, né? Que quem manda o poder domina de Deus, né? Mas Deus, ele dá autoridade, né? Aqui Deus falando que dá uma autoridade para as pessoas, né? Ele levanta profeta, né? O próprio Deus. E aqui Deus não está falando só da libertação de um povo escravo, um povo oprimido. Está falando de um ministério de libertação. Pessoas que têm ministério de libertação. Para libertar, orar para o povo, para libertação de povos. Almas sedentas, almas que estão sofrendo, oprimidas, né? E muitas pessoas que nem Moisés pode ver negando, recusam o chamado, né? E mistério de libertação. E aqui Deus fala também sobre endurecer o coração de Faraó. O Senhor endureceu o Faraó porque Deus queria fazer manifestar ali as maravilhas, os sinais desse povo do Egito, né? O poder de Deus para ali, né? E quando Deus endureceu o coração de Faraó, na verdade, o que Deus estava querendo fazer era que o Faraó fosse mais humilde, né? Mas o Faraó não foi uma questão só dele querer não negar a libertação do povo, era uma coisa dele já. Ele ficou como é que ele fala? Ele estava um confronto com Deus. Então o confronto dele não era uma coisa, ele era uma coisa pessoal dele, né? O orgulho do Faraó, a soberba dele, é que nem o rei da Babilônia, a gente pode ver, né, contando a história, né? Ele não queria abrir mão. Sabe quando a pessoa não quer abrir mão de uma coisa? Né? Ela acha que é dela, a propriedade não é de Deus, né? E ele não queria abrir mão. Então houve um confronto entre o Faraó e Deus e Faraó, né? Ele confrontou. Então o Faraó queria mostrar o poder dele, né? Por ser o rei do Egito, todo e poderoso ele, né? Todas as províncias. Mas Deus é o poderoso, é o Senhor. Até o louvor que está aqui da administração é poderoso Deus. Ele é poderoso, né? E quando Deus diz, vai endurecer o coração do Faraó, é o encontro que Moisés, esse encontro que Deus vai endurecer o coração, vai falar com Moisés que o coração do Faraó vai endurecer mesmo. Ele não ia ouvir Moisés, o Senhor deixou isso bem claro para Moisés, né? Mas era que necessário que ele falasse. Muitas vezes a gente vai falar porque fala, não vou falar porque aquela pessoa não vai me ouvir, mas é para falar, né?
tem que falar. Ah, mas ela não vai me ouvir a palavra de Deus, eu vou falar para ela, mas ela vai me ouvir. Não importa se ela não vai me ouvir, você tem que falar. Deus ser enviado, ser chamado para falar. Não é para ficar com vergonha, para reter para você, é para falar. E se você não falar, você vai prestar conta para Deus, porque você não falou, né? Chamado é para exercer. Mesmo, você fala, não importa, fala do seu jeito, mas você tem que falar. Amém? Então Deus, ele vai mandar, depois de todas essas coisas que acontecem, esse endurecimento do faraó, Deus vai confrontar o faraó com as pragas, é o julgamento de Deus sobre o Egito, né? O povo de Deus vai sentir a mão de Deus sobre o povo de Egito, ou a mão de Deus vai sentir o povo do Egito, né? Então, essa chance que Deus deu para várias vezes que o Moisés foi lá falar várias vezes, não, foi umas 2 vezes, parece que foi falar com o faraó, a gente vê no texto, Deus dá uma chance. Sabe, Deus, ele dá muita chance para nós. Deus é tão bondoso com nós, misericórdia, para a gente mudar o nosso coração, né? Aqui fala o coração de um homem que tinha o poder, o domínio sobre a mão dele, né? Ele era um homem muito poderoso, né? O faraó significa, não é o nome de uma pessoa, é o poder que eles tinham, um cargo. Toda vez que saiu o faraó entrava um outro, né? Então isso era uma patente, né? Ele é tipo um capitão do exército, é uma patente, alguém autoridade máxima. Ele tinha um poder sobre tudo e todo, então era um respeito, ele era considerado um Deus, né? Então Deus, ele com respeito, né? De autoridade. Não pode ser ele é ruim ou mal, Deus ele respeita como um rei, ele não falou assim. Você pode ver no texto. E ele tinha, só que Deus deu chance para ele se libertar, ser humilde, né? Para libertar o povo israelita, mas ele não, porque o problema do faraó já não era mais, não era mais questão política nem nada, era uma questão do eu dele. O confronto era com ele mesmo, entendeu? E ele era um dos mais, ele foi assim mais mal do que o rei da Babilônia. Ele era mal mesmo, ele oprimiu o povo de uma maneira que o povo não tinha nem condições mais. Ele estava de uma maneira muito ruim, né, o faraó, né? Mas Deus, ele fez o faraó endurecer o coração para resistir, porque Deus, ele estava preparando algo para o faraó estiver vindo na frente, né? Algo que Deus preparou para o faraó, para quebrar tudo isso, essa maldade do faraó. Ele achava que ele poderia ser Deus, que ele podia fazer o que ele quisesse para as pessoas, né? E quantas pessoas são assim, né, irmão? As pessoas querem mandar no outro, querem ter autoridade em cima do outro, querem exigir que as outras pessoas façam o que elas querem, né? Não pode. Tem que ter um respeito, né, pelo outro, né? E não pode praticar maldade com as pessoas. Tem que ter respeito, tem que ter amor, tem que ter compaixão, compreensão, né? Como tem gente assim, né? Que são tão ruins de coração, né? Na verdade, o faraó, o seu coração, né, ele acabou caindo na sua própria, se foi destruído, ele mesmo se destruiu, porque ele não cedeu, né? Deus deu chance para ele ceder, ele não cedeu, né? Nós precisamos se quebrar. Hoje a missionária, ela falou sobre o arrependimento, né? E foi interessante que eu estava com uma palavra de Deus, uma profeta, sobre arrependimento, né? Quantos nós estamos indo na igreja sorrindo, ostentando, e o coração está quebrantado, né? Deus não quer isso de nós. Deus quer um coração entregue, um coração liberto, um coração que reconheça que nós não somos nada, nós precisamos de Deus, né? Sem orgulho, Deus, nós precisamos do Senhor. Eu não sei mais o que fazer, né? Deus não quer que o povo estava tão clamando, já não estava tão desesperado, já estava perdendo a noção de tudo. Ele começou a clamar, e o clamor chegou ao céu, Deus desceu, gente. Quando nós se arrepende de verdade, nós falamos, Senhor, eu não quero continuar essa vida, eu não quero ser assim mais, né? Então se arrepende, mas Deus, ele quer um arrependimento da gente sincero. Ele não quer fingimento não para manter a aparência, ele não quer pessoa orgulhosa. O reino de Deus não é dividido, tá? Nós não podemos viver dividido. Onde foi o tema acho que é desse mês, eu não prestei atenção, acho que é desse mês, eu não me lembro, é divisor de águas. Porque o mar se abre, eu vou chegar lá no nome de Jesus, né? Que é o Senhor, é o direcionamento da palavra de Deus, né? Então é interessante que, olha só, o propósito que Deus colocou no meu coração ano passado sobre eu chegar no Mar Vermelho. Pode ver os vídeos eu estou falando isso aqui no canal. Deus está confirmando. E a confirmação de divisor de água na igreja ontem, o pastor falou sobre o Mar Vermelho, sobre a promessa, chegar no outro lado, né? E derrotar do exército inimigo. Todo inimigo que você toda essa vida vai cair por terra em nome de Jesus, né?
Porque quem é que está conosco? O Deus poderoso, amém? Então você não tem que se preocupar com a situação, não. Deus, você já ganhou essa guerra. Essa guerra já está ganhada. Deus já venceu essa guerra por nós, amém? Então nós já estamos vencedores em Cristo, louvado seja. Então você vê, e Deus confirmou. E a irmã Kátia também, a missionária, ela veio com um propósito que Deus colocou no coração dela. Cada irmã desde Gênesis ia ministrar a palavra, né? E vai falar do Mar Vermelho. E eu vou vir falar do Mar Vermelho aqui no áudio para as irmãs lá, que eu fui convocada, né? Já colocaram qual é o versículo, é o Senhor confirmando, né? Muitas pessoas não estão crendo no que a gente fala. Deus está direcionando nossas vidas. Você tem que confiar na palavra de Deus. Você está duvidando do poder de Deus. Olha só, Moisés estava sendo chamado, Deus estava falando com ele, eu sou o grande, eu sou o Deus poderoso. E Moisés estava se justificando para Deus. Aí você fala, mas Deus falou com Moisés, gente. Olha só, o que acontece com Moisés? Deus está falando com Moisés, Deus está falando com você e você não está acreditando. Oh, glória! Deus está falando com você, na sua vida, e você não está acreditando que Deus está falando com você. Você está tão preocupado com o seu problema, com a vida lá fora, com o mundo, você não está ouvindo o que Deus está falando para você. Você está assim na situação porque você não está ouvindo a Deus, né? Que nem o povo de Israel. Deus estava com o povo de Israel, chegou um momento que eles não estavam ouvindo Moisés. Eles não ouviram, Moisés não entendiam. Eles estavam tão cegos no sofrimento. Às vezes você está tão preocupado com a dor, com o problema, que você não vê Deus. Você não vê mais esperança ali, você não vê mais. Quantas pessoas estão assim? Eu vou dizer, sabe, nos vários dos ossos secos, tem gente que está vivo e morto. Vivo, mas está morto. Não ouve. Gente, está acontecendo muito. Essa internet, essa fantasia, ela está fazendo uma lavagem cerebral nas pessoas. As pessoas têm aérea. Você viu, eu estava conversando com uma mulher no Lotérica esses dias, na fila. Ela falou que não saiu de casa nesses dias do feriado, porque o povo tá estressado. Gente, o povo vem pra praia, fica o ano inteiro guardando dinheiro pra vir pra praia. Mas vem pra praia pra ficar estressado, que não consegue ter paciência de esperar uma fila pra ir pra praia. Vai passando por cima das pessoas, tão descontrolado. O que é isso? A praia não é para um lugar de lazer e descanso. Eles têm que ter essa consciência que vem pra praia para passear e não para se estressar. Estressar lá em São Paulo, trânsito pra caramba, uma cidade difícil de acesso, complicada mesmo São Paulo, para andar, circular em São Paulo, né? Não é um trânsito para todo lugar você vai, né? Então, fora outras coisas, gente, meu Deus, o que é isso então? O que é? O que está acontecendo com o povo, hein? Estão colocando tudo a nossa vida em trabalho, esperança, em lazer. Só que sabe o que é isso? É vazio. Porque não estão vivendo na presença de Deus, estão buscando coisa do mundo. Isso esvazia a gente, deixa mais estressado, ansioso, sabe? Quando você começa a ver a palavra de Deus, ouvir, se acalma teu coração. Você para de ficar se preocupando com outras coisas. Às vezes se preocupando com tantas coisas que a gente não vão levar nada. Mas sabe o que é nada essa vida? Mas é nada mesmo. Até a roupa que você vai morrer, vão escolher pra você, gente. Acorda pra vida. Pra que se matar tanto? Correr tanto? Querer ter tanto pra quê? Pra deixar ir pra brigar, né? É só isso pra você, brigar por causa de bens, né? De dinheiro. Não é só isso que acontece? Então Deus, então o que aconteceu com o faraó? Deus combate o mal. Ele combate o mal. Então o mal era os quê? O faraó era o mal. Ele estava escravizando o povo de Israel. Só que Deus esperou o momento certo. Então Deus, ele tem um momento para se combater o mal que levantou com a nossa vida. Alguma coisa que Deus vai combater, porque na hora certa o Senhor vai entrar com as providências, né? Deus vai mostrar o juízo dele, né? Vai mostrar, porque às vezes as pessoas estão gozando de você, brincando com a sua cara, né? Fazendo tudo que vai. Não se preocupe, confia em Deus. Olha para aquela pessoa que Deus liberta, né? Que Deus dá chance, viu? Que a pessoa tem que mudar. Deus dá chance para nós mudar. Por isso que Deus quer um arrependimento sincero do povo dele. Não quer uma fé fingida, uma fé sustentada para chegar na igreja, quebrando seu coração, chora de Deus. Deus precisa de você. Não é vergonha chorar. Hoje em dia nem testemunho estão dando muito mais porque tem vergonha de falar. Porque às vezes a pessoa vai comentar, nem pode comentar, né? Então a gente tem que tomar cuidado muito com isso. Deus conhece, Deus está sondando a igreja dele. Deus ele conhece a igreja dele. Ninguém engana Deus, não. Deus conhece, Deus quer um coração purificado, limpo, um coração rendido, remido. Amém? E os escravos, então Deus ele combate o mal. Olha só, ele combateu o mal do faraó. Ele colocou o faraó no lugar dele, né? Ele foi exterminado, né? Tirou da terra dele, né? Foi o que Deus falou. Ele resgatou os escravos. Ele resgata os que estão oprimidos, os que estão
preso. Esse ano é o ano do resgate, da libertação do povo de Deus. É o ano que Deus desceu para ver o seu povo. Deus desceu para libertar povos, pessoas que estão em situações difíceis, né? Pessoas que já estão perdendo a esperança. Mas clamaram a Deus, pediram ajuda ao Senhor. Então olha como é importante. Eles estavam sofrendo, eles clamaram a Deus. Amém? Então aí o Senhor vai conduzir o seu povo, né? Para uma terra prometida. Então o mar, ao outro lado da terra, depois que o exército inimigo foi morto, o mar se fechou. A gente vai ver que vai ter a terra prometida, né? A terra de mananete mel. Então é a terra que o Senhor vai conduzir nós. A terra onde que nós vamos obedecer a Deus, viver de acordo com a vontade de Deus, né? Nós temos que começar a pensar que nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus. Nós não estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus, né? Portanto, muitas vezes estamos sendo oprimidos, opressão, né? Então, se somos escravos de um sistema, de um problema que nós temos, às vezes nós estamos se sentindo até escravo daquele problema. Por quê? Você deixa de crer, você deixa de confiar, você vê que parece que o problema está te dominando, o inimigo está te ganhando, mas o inimigo não está ganhando guerra nenhuma. Quem ganhou a nossa guerra já é Deus, né? É Ele que combate o mal, né? Porque Ele tira a dureza do coração, Ele quebranta os corações, por isso Deus conta o arrependimento, né? O povo de Israel ele vai ser remido. Eles passaram o mar, mas só que eles têm algo que Deus vai mostrar para eles lá na frente, que Deus quer dar o povo de Israel, né? A gente vai ver que o povo de Israel vai pisar na bola, a gente vai ver a história. Eu não sei se eu vou passar pro mar, de lá do mar, se Deus for da vontade de Deus, eu passar para continuar a história. Mas a gente vai ver muita coisa do lado do mar. Mas uma coisa eu vou te falar, depois que o povo passou o mar, né? A gente vai chegar lá, o povo começou a adorar Miriam, né? Começou a adorar o Senhor. Ali a primeira adoração, olha só que maravilha, né? Das maravilhas que o Senhor fez diante do povo, diante da presença de Deus, estava ali o tempo todo, Deus poderoso, amém? Então a gente tem que entender uma coisa, que a libertação é próxima, a vida do Senhor Jesus está vindo, né? A gente tem que falar isso porque Deus está vindo, né? O que Deus quer é um povo rendido, né? Um povo, coração arrependido, né? Um coração que reconhece Deus poderoso, né? Ele é o criador de todas as coisas, né? Então o domínio, o poder é dele, né? A glória é dele, né? Então você está tão preocupado com a sua situação, com medo, né? E acha que Deus não vai fazer um caminho no meio do deserto? Ele faz. Ele abre um caminho no meio do deserto, ele abre um caminho no meio do mar, porque ele é Deus, ele pode todas as coisas, amém? Então não se preocupe com o que você está passando. Deus vai abrir uma porta, né? Deus vai te dar a resposta daquilo que você quer. Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele quer, né? Só que você tem que confiar e obedecer. O povo obedeceu Moisés, para que eles fossem libertos por Egito. Depois de toda a maravilha que Deus fez, né? O povo confiaram, viu que Deus estava do lado deles. Deus está do nosso lado o tempo todo. É nós que não ouvimos a Deus. Mesmo nós não ouvindo, Deus é bondoso, misericordioso por todos nós, né? Deus é tão bom, né? Ele mesmo assim nós não ouvimos. Você vê, o faraó, ele deu chance para o faraó. Mas o faraó não. Ele não amoleceu. Deus endureceu o coração dele. Até porque depois Deus ele deu a chance para ele ceder, né? Mas ele não aceitou. Então Deus endureceu o coração dele para ele cair na própria armadilha dele, né? Então a gente precisa falar assim, ó, eu quero um coração humilde, que possa entender, que eu possa me arrepender de verdade. Não arrependimento superficial, não tem orgulho, não, verdadeiro. É isso que Deus quer de nós. Que o Senhor trabalhe no nosso coração, todos que recebem a palavra do Senhor hoje. Trabalhe o coração de todos que vão receber a palavra, Senhor. Senhor, um coração quebrantado, um coração, Pai, eu queremos ser um coração sensível. Pai, muitos não estão chorando, a missionária falou que muitos não estão chorando. Deus quer que nós choremos diante dele. Não é para rir, não, né? Às vezes a gente vai na igreja de coração quebrado, um dia ruim, um dia mal, todo mundo tem, né? E chega lá na igreja e não chora. Tem que ostentar por irmão para você ver que eu não vou chorar. Você não é fraco que você está chorando. Pelo contrário, chora quem é forte. Chora quem é forte, porque a gente reconhece que nós precisamos dele lá. É Deus. Então, às vezes a pessoa tem medo de vergonha de chorar. A irmã vai achar que vai ficar fraco. Não. Fraco é você, é fraco que a gente ostentar que é forte, não é. Forte é Deus. E é forte. Você tem que pedir ajuda para Deus. Para Senhor, me ajuda. Eu estou num momento difícil na vida. Eu estou pedindo para Deus todo dia, Senhor, me ajuda. Eu estou muito difícil na minha vida, mas eu sei que o Senhor me ajuda. Eu preciso de Ti. Eu sou dependente da Sua misericórdia. Eu sou dependente do Seu bom dia. Estou em graças ao Senhor. Se eu estou de pé, graças ao Senhor. É tudo graças a Ele.
Sozinhos não podemos nada, e você não vai fazer nada se você não tiver Deus. Tudo que você vai fazer, mas tem que ter Deus. Se você fazer decisões erradas, você vai se frustrar, vai ter consequência séria. Você tem que andar no caminho que Deus vai abrir para nós. Não saia do caminho de Deus, não saia do ensinamento da palavra de Deus. Ela está iluminando a sua vida, está te dando métodos para você conseguir. Amém? Então confia no Senhor. Deus poderoso, diante do trono. Todos nós temos que estar diante do trono e reconhecer que Ele é Deus poderoso. Deus poderoso, Ele é poderoso para fazer infinitamente aquilo que nós não sabemos, nem imaginamos. Aleluia. Poderoso Deus, a Ele é honra, glória, só Ele é poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus, aleluia. Minha alma anseia por Ti, poderoso Deus, aleluia. Poderoso Deus, santo é o Senhor. Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti, poderoso Deus. Só Tu é poderoso, Pai. Poderoso Deus, o domínio e o poder é Teu, aleluia. Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti, poderoso Deus. Só Ele é a glória, só Ele é poderoso, só Ele tem poder para todas as coisas, só Ele pode resolver todas as situações da nossa vida, aleluia. Ele vem vencendo, Jesus vem vencendo, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tenha uma boa noite, uma feliz semana abençoada e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia.